Olá, eu sou Márcio Martins, sou pastor da comunidade cristã Nova Aliança em Curitiba e quero compartilhar hoje com você sobre fracassos. Você já parou para avaliar os seus fracassos? Eu sei que é um assunto que nós não gostamos muito de parar para pensar, mas infelizmente todos nós em algum dia já fracassamos ou vamos fracassar. Infelizmente, em algum momento, nós vamos passar por situações de fracasso, seja nos negócios, na vida financeira, talvez até no ministério. Alguns que conheço já passaram pelos fracassos na sua família, no seu casamento. O problema do fracasso é que ele tem uma irmã que caminha junto com ele, chamada frustração. Sempre depois do fracasso, passamos pela frustração. E a frustração tem feito muitas pessoas travarem suas vidas. Elas acabam não conseguindo romper. Conheço pessoas que fracassaram no seu negócio, na sua empresa e nunca mais tiveram coragem de empreender. Outros fracassaram no ministério e desistiram do seu chamado, desistiram de sonhar com o propósito de Deus em suas vidas. Conheço muitas pessoas que fracassaram no seu relacionamento familiar e acabaram se frustrando totalmente com família. Pessoas que se frustraram, pessoas que fracassaram no casamento e acabaram abandonando tudo, acreditando que simplesmente mudar de barco mudaria a sua vida. O fracasso continuou acompanhando. Existem pesquisas que dizem que pessoas que, por exemplo, fracassaram no casamento e resolveram divorciar, 81% daqueles que divorciaram uma vez vão divorciar a segunda vez. Por quê? Porque o fracasso continua acompanhando por onde elas foram. Agora, o que a Bíblia fala sobre fracasso? As Escrituras Sagradas nos trazem dezenas, centenas de lições sobre como vencer o fracasso e principalmente como evitar o fracasso. Mas para mim, a mais importante está no livro de Provérbios, no capítulo 15, verso 22. O autor diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselhos. Na versão King James diz assim: onde não existe conselho, fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros, há sucesso. Então eu poderia trazer para você muitas instruções, muitas lições de como vencer o fracasso. Mas na minha opinião, a mais importante está nesse texto. Se queremos vencer o fracasso, precisamos buscar bons conselheiros e precisamos buscar conselhos. Eu já fiz mais de 17 mil conselhos na minha caminhada pastoral e posso dizer para vocês que muitas pessoas fracassaram em um negócio, fizeram negócios ruins, trouxeram sócios para suas empresas que não estavam preparados e não tinham caráter para isso. Pessoas que fracassaram no casamento, pessoas que fracassaram no relacionamento com seus filhos porque nunca quiseram buscar conselheiros, nunca buscaram conselhos. Eu não estou dizendo apenas de uma lição humana, eu estou dizendo de uma instrução milenar, uma instrução bíblica divina. E o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: os planos fracassam. Ele não está dizendo talvez eles vão fracassar. Não está dizendo que os planos talvez podem passar por alguns acidentes no percurso. Ele diz: certamente, se não existir conselhos, vai existir fracasso. Avalie sua história. O quanto você já fracassou na sua vida? Quantos fracassos você, infelizmente, já teve na sua caminhada profissional, ministerial? E desses fracassos que você enfrentou, quantos deles foram por falta de conselhos? O mesmo texto diz que os planos vão fracassar, e não é talvez, certamente por falta de conselho, diz, mas haverá sucesso. Os planos serão bem-sucedidos quando houverem conselhos. O sucesso ele está diretamente ligado a um bom conselho. O sucesso está diretamente ligado a você ter pessoas que possam te dar instrução. Por que o conselho ele é importante? Por que ele é fundamental? Porque nós podemos encontrar pessoas que já trilharam o caminho que nós trilhamos. Nós podemos encontrar pessoas que têm mais caminhada com Deus do que talvez nós já tivemos. E essas pessoas poderão nos instruir. Existe, infelizmente, um ditado popular, que ele é mentiroso, que diz: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. E muitas pessoas, se pautando nessa mentira, acabam não buscando conselhos. Por que as pessoas não buscam conselhos? Número 1, porque elas acreditam que não precisam trazer uma pessoa de fora para se intrometer na sua vida. Número 2, porque alguns às vezes pensam que trazer uma pessoa de fora vai incomodar aquela pessoa que ele vai buscar conselho. Número 3, porque provavelmente acabam sendo orgulhosos demais para achar que precisam de ajuda de alguém. Se nós analisarmos as Escrituras Sagradas, nós vamos entender que todos os que foram bem-sucedidos, eles tiveram conselheiros. Moisés, até hoje ele é honrado por toda a nação de Israel,
Como ele conseguiu ser este líder exemplar que até hoje nós tiramos como exemplo para as nossas vidas? Porque ele teve conselhos. Jétro trouxe um dos principais conselhos da história da vida de Moisés, da nação de Israel, e até hoje nós trazemos isso para as nossas vidas. Davi, como ele conseguiu ser este homem que a Bíblia apresenta como o homem segundo o coração de Deus? Porque ele teve bons conselhos. Natã, Samuel. Quando nós analisamos a história de todos aqueles que foram bem-sucedidos, eles foram bem-sucedidos porque tiveram bons conselheiros. Então, evitar conselhos, fugir de conselhos, evitar conselheiros é, infelizmente, atrair o fracasso, atrair a frustração. Quando nós começamos a falar sobre aconselhamento, nós precisamos entender que existem dois elementos fundamentais para que o aconselhamento aconteça e nos tire deste ambiente de fracasso que o autor de Provérbios falou. O primeiro, nós precisamos entender que para termos um bom conselho, precisamos ir em encontro a este conselho e a este conselheiro. Do que adianta você ter uma fonte de água cristalina, a fonte de uma água geladinha, uma água que com certeza vai matar a sua sede na hora que você precisa, se você não for até lá? Do que adianta eu ter uma geladeira lotada de água mineral, de uma água de boa qualidade, se eu não me levantar da minha mesa e for até a geladeira e me servir desta água, e mais do que isso, beber desta água? O aconselhamento é a mesma coisa. Não adianta você ter a necessidade de ter um aconselhamento se você não for até o conselheiro, se você não dispor o seu tempo para ouvir os bons conselhos. Muitas pessoas hoje fracassam porque simplesmente elas não buscam ir até o conselheiro. E o segundo elemento para o aconselhamento, você precisa ter um bom conselheiro, uma pessoa de sua confiança, uma pessoa que você possa ouvir e praticar o que ela está instruindo o seu caminho. E quando nós avaliamos esse processo do aconselhamento, nós temos que avaliar principalmente quem são as pessoas que podem nos ajudar. Eu acredito em 3 características para um bom conselheiro. Se você quiser, tome nota disso, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida. A primeira característica para encontrarmos um bom conselheiro é que ele precisa ser um homem ou uma mulher que tenha princípios cristãos. Um bom aconselhamento ou um aconselhamento cristão eficiente tem que ser feito por uma pessoa que viva os princípios da palavra do Senhor. Preste atenção que eu não estou dizendo apenas em ser crente, porque infelizmente encontramos algumas pessoas dentro da igreja que elas até têm o desejo de auxiliar no aconselhamento, elas até geram o aconselhamento, mas elas não trazem o princípio. Eu me recordo de uma vez que eu estava na porta da igreja no final de uma reunião e eu vi uma pessoa, uma senhora conversando com uma outra pessoa dizendo assim: não aguento mais meu casamento, não suporto mais meu marido, ele é muito grosso, ele é muito estúpido, ele é muito ríspido comigo nas palavras, eu cansei. E aquela pessoa que estava com ela tentando trazer um bom aconselhamento e era uma líder da igreja diz assim: ai, separa sua boba. Para que ficar perdendo tempo nesse casamento? Na hora eu parei e falei: peraí, estou na porta da igreja ouvindo 2 mulheres que professam a fé cristã conversando e uma está trazendo um aconselhamento totalmente longe dos princípios. E eu parei aquela conversa e falei: desculpa me meter, mas eu entendi que você está passando por uma crise conjugal. Eu sei que a minha irmã está querendo te ajudar aqui, mas o conselho que ela trouxe para você com certeza vai te levar ao fracasso. Entenda, estavam na porta da igreja. Entenda, eram pessoas cristãs. Mas o conselho não trazia o princípio e a verdade bíblica. Então a primeira característica é você procurar um homem ou uma mulher de Deus, que tenha princípios da palavra de Deus, gente que conheça as Escrituras, gente que aplique as Escrituras em sua vida para poder te ajudar. A segunda característica para procurarmos um aconselhamento cristão, um aconselhamento que nos tire da zona do fracasso, é que temos que procurar pessoas, além de terem princípios na palavra do Senhor, que tenham experiências na área que você está procurando. Do que adianta você procurar o conselho sobre um problema profissional para alguém? Do que adianta você procurar o conselho sobre uma questão da sua empresa, do seu negócio, para alguém que nunca foi empresário? Como que você vai procurar conselho de uma pessoa para o seu casamento se ela está divorciada? Como é que você vai procurar conselhos de uma pessoa sobre ministério se ela é frustrada com o ministério ou talvez nunca exerceu um ministério relevante, não tem frutos no ministério? A experiência, ela é fundamental.
A Bíblia diz que nós conhecemos as árvores pelos frutos. Então os frutos eles vão fazer diferença, porque a partir do momento em que você procurar alguém que tem experiência nesta área que você está buscando, uma pessoa que já atuou nesta área, ela vai dizer, caminhe por este caminho porque eu já trilhei e sei exatamente como é. Então procure pessoas experientes. E a terceira característica, e ela também é fundamental, procure conselhos de pessoas que elas te amam. Pessoas que elas gostam de você, de pessoas que querem ver você bem. Não adianta você procurar conselho de alguém que você acabou de conhecer se ela não fez um pouquinho de parte da sua vida. Infelizmente, às vezes nós ouvimos alguém ou participamos de uma reunião e achamos tão interessante o que foi dito e nós queremos buscar conselhos, mas se essa pessoa não entender um pouquinho da nossa história, se essa pessoa não tiver um pouquinho de empatia com aquilo que nós estamos vivendo, ela pode nos dar conselhos frios, conselhos rápidos e que não vão nos trazer aquilo que precisamos para resolver os nossos problemas. Como eu comecei dizendo, infelizmente o fracasso ele pode bater na porta de todos nós, mas como as Escrituras Sagradas disseram, se você tiver bons conselhos, certamente os seus planos não fracassarão, pelo contrário, serão bem-sucedidos. E para a gente poder encerrar esta lição importante sobre aconselhamento e sobre conselhos, eu quero encerrar com Provérbios capítulo 13, verso 10. Diz assim o autor de Provérbios: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselhos. Muitas pessoas elas acabam sendo orgulhosos e por conta da sua arrogância, da sua soberba, elas acabam convivendo contendas constantes, discussões constantes. Pessoas que vivem em pé de guerra dentro da sua casa, pessoas que vivem em pé de guerra dentro do seu relacionamento profissional, pessoas que acabam sendo vistas, infelizmente, como pessoas amargas, pessoas mal-humoradas, simplesmente por causa da soberba do coração. Quando o autor fala sobre que a soberba vai gerar discussão, ele também diz, mas a sabedoria está com aqueles que tomam conselho. Se você for humilde o suficiente para buscar conselhos de bons conselheiros, ali haverá sabedoria. Olha que maravilha, o quanto nós temos sido sábios. Esse texto me leva a compreender duas verdades fundamentais. Que aquele que não busca conselhos é arrogante e ele vai passar por problemas, mas aquele que busca bons conselhos, a sabedoria vai fazer com que ele sempre trilhe um caminho de paz, de graça e de sucesso. Qual deles você quer ser? O arrogante ou o sábio? O segredo está no quanto nós investimos o nosso tempo para buscar bons conselhos e bons conselheiros. Talvez você está passando por alguma crise. Talvez você está enfrentando algum problema que sozinho você não tem conseguido alcançar êxito, sucesso. Talvez você já buscou muito direções, mas não conseguiu encontrar aí no seu coração. Pois a partir de agora, eu não quero apenas te aconselhar, mas eu quero desafiar. Procure bons conselheiros. Pessoas que sejam de Deus, pessoas que tenham experiência, pessoas que amem você. E você com certeza vai passar por esta prova, vai passar por essa tempestade. E quando olhar para trás vai dizer, porque Deus foi misericordioso comigo, eu consegui alcançar bons conselhos que me trouxeram ao sucesso. Um grande abraço, Deus abençoe a tua vida e até a próxima.